Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, que legal. Começar a compartilhar aqui, porque eu sei que não é fácil, esse horário é bem complicado. Muitas vezes as pessoas estão se organizando para ir para o trabalho, né? E é assim mesmo, nós temos uma rotina aí que nós temos que cumprir, né? Todos os dias. E graças a Deus por isso, graças a Deus. E, ai, Osleia, como é que a gente faz para acordar todo dia animado? Gente, é difícil, não é fácil mesmo. Eu sei que muitas vezes nós estamos cansados dessa rotina, né? Muitas vezes a gente tá. Às vezes a gente sente vontade de ficar mais quieto, a gente sente vontade de não ter que cumprir aquilo, né, que nós precisamos fazer, mas é assim mesmo, sabe? E o que alimenta a nossa vontade, o que alimenta a nossa disposição é os nossos pensamentos, está tudo aqui na nossa mente e a gente precisa muito entender isso, muito. Oi, Lucilene, tudo bem? Seja bem-vinda. Dá um tempinho aqui compartilhando com o pessoal. A Iris está vindo. E é assim mesmo. Oi, bem-vinda. Não deu para entender aqui o seu nome. Então é assim mesmo. Muitas vezes quando a gente vai iniciar a rotina muito cedo, às vezes a gente quer desistir, né? Às vezes a gente quer ficar mais um pouquinho ali na cama. Mas eu sempre falo para todas as pessoas, gente, o que vai determinar todo o seu dia, como vai ser a produção do seu dia, está aqui, ó, na sua mente. E isso é cientificamente. Ah, é a Jaque. Jaque, seja bem-vinda. Que legal. Então, assim, tudo que a gente. O nosso dia ele é determinado muito com a nossa postura mental. E aí você fala assim, mas eu não entendo isso, como que funciona? Assim, o nosso cérebro, ele é meio atemporal. Ele é atemporal. Você já percebeu que quando nós lembramos de algo do passado, e se for algo triste, a gente sente vontade de chorar? Nosso cérebro, ele não fica assim falando, ah, isso é passado, então eu não vou sofrer porque já passou. Ele simplesmente sente a emoção e ele vai reproduzir aquilo que aconteceu não sei quantos anos atrás. E aí, por que eu tô falando isso? Para explicar para vocês que quando você muda a sua mentalidade, muitas vezes forçada mesmo, seu cérebro vai trazer emoções para representar aquilo. Eu até dei um exemplo numa live, como a nossa postura, quando a gente quer ficar mais animada, a gente tem a mania de elevar o ombro, né, levantar a cabeça, respirar fundo. Isso faz com que o nosso cérebro entenda, ela está querendo agir agora, ela não está querendo dormir, então eu tenho que reagir. Então, assim, às vezes você começa um dia desanimado, porque muitas vezes você está pensando em tudo que você vai ter que fazer durante aquele dia, né? Como que vai ser todo aquele processo. E aí você já começa a desanimar, porque você já está querendo combustível para ir para uma viagem de 1.000 quilômetros e você já quer acordar com todo o combustível que você vai ter que levar para o dia inteiro. E aí não é assim, a gente vai recarregando durante o dia. E o nosso emocional, os nossos pensamentos, a gente sempre tem que estar colocando coisas positivas. É como se fosse um exercício, sabe? E ser negativo muitas vezes é um vício. As pessoas elas têm um vício e não percebem. De só olhar para as coisas e ver o negativo. E ela também não percebe que isso interfere no humor dela e no humor das outras pessoas. E é bem interessante falar sobre isso porque segunda-feira eu comecei a falar sobre relacionamentos, né? E foi muito bom. Eu achei assim muito bom o retorno que eu estou tendo das pessoas, porque muitas vezes elas não estão aqui nesse horário, mas no decorrer do dia elas assistem às lives e me mandam mensagem. E eu também escuto assim, faz as mensagens mais tarde um pouco, mas assim, esse horário é um horário que está sendo muito bom para mim, porque não interfere nas outras programações minhas do dia.
Só que também eu tenho uma novidade. Semana que vem eu vou mudar o horário dessas lives e vai ser à noite. E aí depois eu vou falar pra vocês qual horário que vai ser. Por que que eu vou mudar? Porque eu estou montando uma agenda e vai ser assim uma série de lives que eu vou fazer com outras pessoas que tem muito para contribuir com o seu trabalho, né? E vai ser pessoas assim que, nossa, vai ser incrível. E a minha primeira pessoa que vai estar na live comigo é a Márcia, ela é consteladora familiar. Então, assim, muitas informações boas, principalmente para mim que gosto de falar sobre famílias. E sobre a live passada, os comentários é o seguinte, eu achei muito interessante assim, porque quando a gente fala sobre família, algumas pessoas elas se sentem assim um pouco tristes, porque essas pessoas passaram por processo de divórcio, por exemplo, às vezes elas não estão do lado do filho, mesmo ela querendo. E eu achei interessante pensar nisso, porque às vezes quando a gente fala assim, nós temos que olhar os dois lados, né? Muitas vezes algumas pessoas elas não tiveram escolha e simplesmente elas estão nessa situação. E quando é assim, por isso eu vou desistir, eu vou ficar triste por causa disso? Não, gente. É, quando eu falo assim que é importante a figura paterna, a figura materna, não é para diminuir as pessoas que infelizmente muitas vezes elas têm que criar os seus filhos sozinhas. Não é isso. Mas se você está nessa condição, é interessante você entender a sua responsabilidade também. E assim, nem tudo depende de nós. E aí, pensando sobre isso, eu recebi alguns comentários, principalmente achei muito interessante de pais que mesmo eles não estando casados, ele oferece aqui todo aquele amparato, aquele amor para os filhos. E isso fez eu olhar para a minha realidade. Porque não sei se vocês sabem, muitas pessoas que me conhecem mais próximo sabem que eu passei pelo processo de divórcio. E assim, é muito complicado, só quem passa por isso sabe. Mas o interessante é lembrar como a postura do pai faz todo esse momento que é difícil ser diferente. Porque o pai dos meus filhos, ele é um pai presente, ele sempre foi, independente de tudo que aconteceu entre nós, ele nunca abriu mão de estar ligando todo dia, sabe? De fazer as coisas tudo certinho. Muitas vezes eu divido com ele os problemas das crianças. Eu falo, ó, as crianças estão assim, assim, assim. Ele não pode deixar comigo. E ele liga e ele dá aquela bronca. Então, assim, independente de como está a sua situação agora, você tem como cumprir esse papel de pai ou de mãe, mesmo distante. Eu não sei o que é que essa realidade aí onde você está fazendo de você, mas não se culpe por isso. Nós não devemos nos culpar por causa de coisas do passado. E esse é o problema que muitas pessoas estão travadas hoje, muitas pessoas estão deprimidas, porque elas não conseguem olhar para o futuro. E o que é a depressão? A depressão é a gente ficar focado no passado, a gente ficar pensando no passado. Isso é depressão. Só que é porque você olha para o passado de uma forma muito sofrida, pesarosa, e você não consegue entender aquilo que aconteceu. E eu sempre falo, gente, olha para os seus problemas, porque se eu falasse assim para vocês, eu não queria ter vivido tudo que eu passei no passado. Se eu pudesse, eu ia passar uma borracha, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer tudo diferente. Mas então, como eu seria como pessoa? Porque eu penso, todos os problemas que eu passei faz com que eu esteja aqui hoje, né? Faz com que eu tenha esse conhecimento hoje. Então, assim, não olhe para os seus problemas no passado querendo te julgar, sem se perdoar, ou muitas vezes não fica guardando mágoa e rancor do outro, né? A moeda, por mais fina que ela seja, a gente sempre vai ter os dois lados. Então, assim, a vida da gente sempre vai ter os dois lados. Nós vamos passar por momentos difíceis, a gente vai passar por coisas que nós não gostaríamos. Mas o diferencial é como eu olho para isso, como eu vou me comportar em relação a isso. E aí é interessante eu falar, eu não sei se a Lucilene, você estava na live de ontem à noite. Ontem à noite nós entramos num assunto, nós começamos a falar sobre o cuidado que nós devemos ter em querer ajudar as pessoas. E nós entramos assim, em vários assuntos e nós falamos muito sobre depressão. E assim, eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Gente, vou compartilhar aqui de novo, só um minutinho. Compartilha também quando vocês apertam o coraçãozinho.
mostra que a live está sendo relevante e aí eles começam a compartilhar para outras pessoas, tá bom, gente? Então vamos lá. Oi, Sinara, que legal! Seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Então é o seguinte, nós falamos ontem, e a gente até usou assim a questão do andar de bicicleta. Por exemplo, vocês lembram quando vocês aprenderam a andar de bicicleta? Como é que foi? Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. Assim, eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo. E assim, quando a gente vai aprender, sempre tem aquela pessoa que tá te segurando, né? Aquela pessoa que fica ali do seu lado e segura um pouco, te solta. Aí às vezes você tenta sozinha e cai. Só que o que acontece? Você não pode ficar o tempo inteiro passando por esse processo. Da mesma forma que nossos filhos, quando vão aprender a andar de bicicleta, eles não podem passar a vida inteira com aquelas rodinhas do lado, né? Que segura. Tem uma hora que a gente tem que tirar aquilo e ele vai ter que aprender a andar só em duas rodas. E o que acontece na nossa vida é assim também. Na nossa vida é assim, quando a gente está passando, principalmente de um processo de sair de uma dificuldade emocional, principalmente quando é depressão, nós temos que entender que isso é processo. E nesse processo, muitas vezes você vai precisar de alguém para te guiar nos primeiros dias. Alguém vai estar ali te explicando, te incentivando, te ajudando. Só que vai chegar um tempo que você vai ter que assumir tudo sozinha. Você não vai poder ficar o tempo inteiro andando com aquelas rodinhas do lado te segurando. Você vai ter que assumir isso sozinha. E aí, nesse processo, você vai cair, você vai levantar. Eu mesmo lembro de uma queda terrível que eu tive, quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, que eu caí e bati o nariz. E eu lembro que sangrou e eu estava fazendo tudo escondido porque eu não tinha bicicleta. Eu aprendi na bicicleta de uma amiga minha e eu não podia contar que eu tinha machucado, porque senão ainda tinha a chance de receber uma bronca. Então, assim, depois dessa queda eu aprendi a andar. Eu tive coragem e aprendi a andar. E na nossa vida é assim mesmo. Às vezes a gente está passando por um processo de transformação e aí no primeira dificuldade que eu me encontro, aí eu penso, nossa, olha, tá vendo? Realmente eu não dou conta. Oi, Mardes, seja bem-vindo. Realmente eu não dou conta, então por causa disso eu vou desistir. Acontece muito, por exemplo, quando as pessoas estão fazendo terapia, e aí nas primeiras sessões, geralmente as pessoas ficam muito animadas. Porque o que acontece? Oi, Saísa. Geralmente elas conseguem encontrar assim algo que elas estavam procurando. Muitas vezes a gente vai falando coisas que vai abrindo a mente dela para elas aprenderem. Geralmente quando elas estão na quarta sessão ali, elas não querem voltar mais. Não, eu consigo, eu já estou me sentindo muito bem. E o que acontece? No primeiro problema que ela enfrenta, muitas vezes quando ela se depara com aquela dificuldade que ela tinha e que ela falha, ela tende a voltar lá pro zero porque ela começa a se julgar. Ela fala assim, nossa, tá vendo? Eu aprendi tudo certinho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu falhei. Então eu não consigo. Gente, não é assim que funciona. Quando nós estamos pensando assim, nós não estamos conseguindo entender o processo. Tudo é processo e precisa de ser alimentado. Todos os dias nós não estamos nos alimentando, a gente acorda, toma café, depois almoça, a gente não precisa fazer isso todo dia para ter energia. Então, até na nossa mudança, a gente precisa de fazer isso. Então, eu não sei, muitas vezes a gente, até na questão do trabalho, às vezes a gente tem ideias, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente cria um projeto e com o tempo a gente vai desanimando. Por que a gente desanima? Porque a gente começa a falhar numa coisa, às vezes a gente vê, começa a acreditar que não vai dar certo e aí você começa a se julgar, que não tá dando certo por causa de você e aí você quer parar. Mas quando a gente começa a mudar o olhar para isso, entender que tudo é processo, eu fiz um vídeo que eu falava assim sobre você tem paixão pelas coisas? E é interessante a gente olhar para isso, porque o que é a paixão? O que acontece quando a gente está apaixonado? Quando a gente está apaixonado, tudo é bom, né? Tudo é interessante, tudo é divertido, você só pensa naquilo, só pensa naquela pessoa, e aí você quer estar todo momento junto, não é assim? Parece que tudo é bom quando você está com aquela pessoa. E quando você está apaixonado por algo que você faz, é tudo bom. Você só fala daquilo, você só quer fazer aquilo, você tá com aquela empolgação, você acorda pensando naquilo.
Só que o que acontece? Quando a gente, por exemplo, falando de relacionamento, quando a gente está apaixonado, quando a gente está nessa paixão, a gente entende que ela tem um processo, ela não vai ficar só na paixão, ela vai evoluir, muitas vezes ela vai passar para o amor, a gente vai dar continuidade nisso. Só que a gente precisa de entender que quando a gente nessa fase de sair da paixão e ir por amor, a gente vai entender que muitas vezes essa sensação, esse frio na barriga, essa coisa diferente, ela vai diminuir. E muitas vezes não é porque você não gosta mais, é só porque você já está passando para outro processo. Muitas vezes é de uma convivência maior. E para isso você vai continuar. Porque o que é amor? Não é a convivência? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, por que a gente desiste? Porque no início a gente está apaixonado por aquilo. A gente está apaixonado por aquele projeto. E a gente vai, faz, inicia com todo o gás. Principalmente quando. Qual que é a dificuldade? Quando a gente quer emagrecer, não é? Aí você começa naquela semana, segunda-feira, nossa, uau, vou fazer. E aí o que acontece? Vai chegando na quarta, na quinta, não vai dando aquela dificuldade? Não é porque você não quer mais, é porque assim, aquele gás está diminuindo. Mas você tem que insistir nesse processo, porque você vai conseguir o seu resultado lá na frente. E aí, se eu sou viciada só nesse sentimento assim do frio na barriga, da empolgação, eu não vou conseguir passar por todas as fases, porque nem sempre tudo vai ser empolgação. E quando eu tiver o primeiro problema? E quando aparecer a primeira situação de dificuldade, aí isso não vai ser legal, eu vou desistir? Então, assim, precisamos de entender esse processo. Oi, Aline, tudo bem? E, nossa vida, em tudo que a gente faz é processo. E eu sempre falo, né? O andar é um processo. E a criança, ela não cresce com traumas, ela não cresce com bloqueios, né? O que ela vai aprendendo, os medos, é de acordo com as experiências. E por que que ela não tem medo de andar? Porque ela não sabe que se ela vai cair e tudo mais, ela não tem esse medo. Ela tem a vontade de andar. E o que nos atrapalha e nos bloqueia, geralmente é esse medo que a gente tem das coisas. Eu tô ótima, viu, Aline? Então, assim, é esse medo que nós temos das coisas. E essas lives, o que eu tenho falado, o que eu sempre falo sobre bloqueios? Porque tudo que nos paralisa são bloqueios. E os bloqueios é as crenças, os traumas que nós passamos. E tem como esquecer isso? Tem como eu olhar para trás e simplesmente apagar? Não tem. Não tem, mas tem como ressignificar. E aí, quando eu ressignifico, quando eu começo a olhar para as coisas que eu passei com outro olhar, eu consigo seguir em frente, gente, porque muitas vezes a gente não prospera, a gente não segue, porque eu estou parada e olhando para algo que, sim, ó, meu sentimento quer segurar. Muitas vezes é um perdão. Às vezes eu mesmo não me perdoo. Há muitas pessoas, muitas vezes estão em relacionamentos, às vezes ela falha naquilo e às vezes ela é perdoada, mas ela fica se punindo. Eu conheço casos assim, eu conheço casos. E aí ela fica se punindo e falando, nossa, que horror, eu fiz isso, essa pessoa não merece meu amor. E aí ela começa a se fechar para o relacionamento, sendo que a outra pessoa já perdoou, a outra pessoa quer viver bem, mas ela não se perdoa. Então, assim, tudo na nossa vida depende de quê? Autoconhecimento. Eu sempre falo, um coração ensinável e perdão. São três coisas que a gente tem que trabalhar na nossa vida se a gente está querendo destravar. Se a gente está com um problema emocional que nós precisamos superar. Primeira coisa que eu falo, inclusive foi uma das coisas que nós falamos na live ontem. Por que a gente se desgasta muitas vezes com pessoas que não querem ser ajudadas, né? Muitas vezes as pessoas elas querem ser ajudadas, mas elas não têm o coração ensinável. E aí não adianta, eu posso disponibilizar todas as técnicas, todos os meios, mas o que você precisa não está em mim, o que você precisa está em você, vocês precisam entender. E aí algumas pessoas procuram terapia achando que, nossa, agora tá a solução dos meus problemas, é aqui, e esse terapeuta é obrigado a me ajudar e a me transformar. Não é assim, não é assim. O que é que nós temos para oferecer para vocês? Conhecimento, aprendizado. Muitas vezes a gente tem técnicas que vai facilitar esse processo para vocês, mas vocês
tem que estar aberto a aceitar isso, vocês têm que estar aberto a passar por isso. Porque não adianta eu falar uma coisa que você tem que fazer e você não querer cumprir. E se fosse para você fazer sozinha, já estava funcionando, você não tinha vindo até mim. Então, assim, vamos ter um coração ensinável, gente, ensinável. E muitas vezes esse coração ensinável é abrir mão de muitas coisas que eu acredito que é certo. Muitas coisas que eu acredito que é certo. E assim, sobre ajudar o outro, disponibilizar a nossa energia para ajudar o outro. Muitas vezes você convive com pessoas, e eu escuto muitas pessoas falar isso. Nossa, Zé, às vezes eu estou aqui com você e eu saio daqui ótimo, sabe? Eu saio daqui cheia de energia. Só que quando eu chego em casa, o clima pesa. E aí eu tenho que conviver com essas pessoas e aí parece que eu volto pro zero, sabe? E o que é interessante a gente perceber? Quando eu procuro uma terapia, eu estou procurando cuidar de mim. E aí, nesse momento, eu vou ter que investir em mim. E do investimento é eu aprender a me bloquear das energias ruins externas. Porque, assim, quando eu estou emocionalmente fragilizado, qualquer coisa que outra pessoa falar, eu vou acreditar. Qualquer outra coisa que a pessoa fizer vai me influenciar negativamente, eu vou me sentir ruim. Então, assim, a gente tem que entender que nesse processo eu estou focada em me transformar e não transformar o outro. Porque se eu estou preocupada, por enquanto, em me transformar, primeiramente eu vou saber como me conhecer. E quando eu me conhecer, eu também vou conhecer a realidade do outro. E aí, às vezes, eu vou entender até porque ele está tão negativo em relação a tudo. Talvez ele está negativo porque realmente ele não vê resultado das coisas. Então, assim, vamos ser nós, primeiramente, o resultado que a gente precisa. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente querer a gente tá animada, a gente querer fazer alguma coisa e você ter pessoas à sua volta que quer te diminuir. É difícil mesmo, não é fácil. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Mas só que quando você foca, primeiramente, esse processo em você, você entende que você não precisa de mudar o outro. Porque muitas vezes a gente não se muda porque a gente fica pensando no outro. Ah, eu quero mudar, mas o outro não muda. Ah, eu entendi isso, mas o outro não entende. Para de querer ajudar quem não quer ser ajudado. Primeiramente você se muda, porque quando a gente muda, a gente vê a transformação da gente, a gente começa a mudar em todas as áreas. E aí quando o outro começa a olhar para você e ver que você tá diferente, ele vai falar assim: "Nossa, de fato aquela pessoa mudou, de fato aquela pessoa tá diferente". Então assim, ela não vai começar a te julgar, ela não vai começar a falar, te criticar. Então assim, no primeiro processo de mudança, foque aqui, ó, em você. Foque primeiramente em se blindar do emocional externo. Porque muitas vezes nós estamos tão fragilizados que nós nos comportamos como esponja, né? Ah, às vezes a pessoa fala uma coisa e às vezes nem é, sabe? Por essa fragilidade eu já acho que é por mim. É realmente uma coisa pessoal. Eu já passei muito por isso. Eu era assim uma pessoa muito sempre querendo, sabe aquela pessoa que quer fazer tudo certinho e não gosta de receber bronca, sabe? E aí quando uma pessoa fala uma coisa, às vezes ela até falou brincando, aí você fica que, gente, será que realmente a pessoa tava brincando ou era isso mesmo? Há muito tempo atrás eu fui assim, sabe? E aí às vezes você fica com uma neura na sua cabeça que não tem nada a ver. É só coisa sua, da sua mentalidade. Muitas vezes é a própria forma que você olha para você e se vê. Você sabia que muitas vezes nós temos uma impressão de nós mesmos que não é o que a pessoa lá de fora vê? Às vezes você olha para si mesmo. Você já viu? Tem pessoas que às vezes elas estão em depressão e elas têm baixa autoestima, complexo de inferioridade, muitas vezes elas são tímidas e elas têm algum problema. E quando ela comenta com você, você fala assim: nossa, eu não sabia que você é assim. Eu não sabia que você tinha complexo de inferioridade. Eu não sabia que você se acha feio. Eu não sabia que você tem complexo disso, disso. Nossa, você é tão incrível, você é tão bonito. E é interessante falar sobre isso. Nós temos um grupo da escola, num grupo no WhatsApp, que são só alunos da escola, né? Nós começamos da terceira série até o terceiro ano do ensino médio.
E aí lá hoje a gente conversando, lembrando de muitas coisas, um amigo comentou que ele tinha um complexo porque ele era gordinho. E aí, assim, pra nós a gente achava que ele nem era gordinho. E ele falava que morria de complexo, dizendo ele que só andava assim curvado, porque a blusa de uniforme dele era apertada. Às vezes ele sentia que ficava tipo um peitinho assim. E aí ele falou que por isso ele não conversava com ninguém. E a nossa imagem, igual eu falei pra ele, a imagem que eu tinha dele era totalmente diferente. É que ele era tímido e ele era um menino muito bonito. E assim, só que a imagem dele mesmo pra si fez com que ele se retraísse, que ele ficasse na dele. Então, assim, muitas vezes a gente passa por problemas porque nós mesmos nos julgamos e a gente acha que as pessoas lá de fora estão com a mesma visão sobre nós. E não é verdade. A Aline colocou assim: como se blindar dessas situações? Nossa, eu sou assim, isso me atrapalha muito. E é um treinamento, tá, Aline? É um treinamento da nossa mentalidade. Porque, assim, muitas vezes a gente. São as crenças que a gente tem e, às vezes, muitas vezes a gente tem a tendência de querer sempre a aprovação do outro e achar que o que o outro fala realmente nos define. E eu preciso de acreditar, eu ter uma noção de fato de quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou entender que nem sempre eu vou conseguir estar agradando todo mundo. E é importante isso, porque quando eu entendo que eu não preciso de estar agradando todo mundo, eu não vou sofrer, sabe, com a opinião dele. E eu vou perder, assim, um pouco a sensibilidade. Por que que muitas vezes a gente sofre, né, essas alterações negativas externas? Porque a gente é sensível como pessoa. Muitas vezes, se alguém falar mais forte com você, se alguém... Eu tinha isso também, tá, gente? Eu cresci numa família, assim, só de 4 pessoas. Então, eu costumo falar, a gente não tinha brigas em os irmãos entre si. Se tinha, era uma coisa muito simples, sabe? Mas todo mundo, a gente aprendia assim, sabe? Não grita, sabe? Todo mundo conversava quando tinha um problema. E quando eu tive que conviver com pessoas que às vezes falavam mais alterado, que tinham um temperamento mais difícil, eu tive dificuldade. Mas isso o que aconteceu? Depois que eu comecei a entender que aquela fragilidade estava em mim, que aquela pessoa não estava querendo me atingir, que era o jeito dessa pessoa, que era a personalidade dela, eu parei de ser tão sensível, eu parei de ser tão frágil, porque muitas vezes é uma fragilidade que nós construímos no decorrer da nossa vida, e, assim, vem muito da nossa cultura, do nosso aprendizado. E aí o que acontece? Quando a gente está num relacionamento, né, isso choca. E você tem uma forma de ser e você convive com outra pessoa que tem outra forma de ser. E aí a gente sofre por não entender a realidade em si. Então o que eu falo pra você? Pra gente aprender a se blindar, primeiramente se conheça, né? E aí esse se conhecer é um processo, o autoconhecimento é um processo. Quando eu começo a me conhecer e eu entendo as minhas fragilidades, eu começo a entender o outro. Porque às vezes o outro tá gritando, às vezes o outro tá me maltratando, mas às vezes ele tá querendo demonstrar que ele precisa de alguma coisa minha e que eu não estou dando, que eu não estou conseguindo entender. Então, assim, a nossa mente é muito complexa, tudo é muito complexo. E aí, é o que eu falo, tudo se resume ao autoconhecimento. Eu não sei se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês. Oi, Vagnado, tudo bom? E aí, o que é importante a gente entender, pessoal? Vamos ser mais resilientes conosco mesmo? Vamos aprender a olhar para a gente como pessoas que podem errar? E como pessoas que sempre vão errar, a gente nunca vai ser perfeito, nunca. Vai acontecer situações, nós vamos passar por dificuldades que nós vamos errar. E aí as pessoas sofrem de ansiedade porque elas já querem programar o futuro, elas já querem que tudo tem certinho, aí já fica, nossa, e se eu fazer isso? E se não der certo? E se acontecer isso? E aí a gente começa a gastar energia com coisas que provavelmente nem vai acontecer. Então, assim, vamos investir no nosso autoconhecimento, vamos aprender a lidar com os nossos problemas. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente aprende a aceitar os problemas dos outros, a gente aprende a conviver com os outros. 3 pessoas aqui entraram agora, o Vagnaldo, a Badia e o Murilo.
E eu já estou finalizando a live, porque assim, esses dias eu tô fazendo 30 minutos de live, tá? E aí eu falei no início da live que a partir de semana que vem eu vou mudar esse horário de live. Por quê? Porque eu estou fazendo a agenda e vai ser uma série de lives que eu vou fazer mais acompanhado. Eu vou, assim, tá trazendo convidados aqui e vai ser, assim, uma live bem interessante. Portanto, eu resolvi mudar de horário. Eu ainda não vou falar, mas eu acredito que vai ser entre 7 e 8 horas. Escolhi esse horário porque eu sei que às 8 horas geralmente tem muitas lives que a gente quer participar. Eu mesma acompanho algumas lives que começam às 8 horas, 8 e meia. Então, assim, para não atrapalhar as pessoas que também gostam de acompanhar comigo essas lives, eu vou fazer a minha mais cedo. Aí no decorrer da semana eu vou estar falando com vocês, tá bom? Mas na segunda-feira eu vou estar aqui de novo com vocês às 6h33 da manhã, tá? Então, pessoal, um abraço a todos e quero agradecer que assim tem pessoas aqui que todos os dias estão comigo e eu acho isso incrível e eu tenho certeza que isso não vai ser em vão para vocês. Eu acredito que isso vai trazer uma transformação na vida de vocês e que tudo que a gente investe no nosso conhecimento a gente tem resultado. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço, espero que vocês tenham um ótimo dia e fiquem todos com Deus. Um abraço, tchau Aline, fica com Deus, até mais.